dicas da WEG. Com a energia solar, você reduz 95% da sua conta de luz e o investimento se paga em até 5 anos. Então entre em contato com a CIS através do telefone 5136922523 ou pelas redes sociais CIS.agrícola e solar e solicite o seu orçamento. Mês Farroupilha chegou com tudo na Zé Pneus. E quem ganha é Tucci. Pneus Goodyear Aro 14, 15 e 16 com preço à vista parcelado em 10 vezes. É de cair os butiá do bolso. E tu ainda pode garantir os melhores serviços de Auto Center como balanceamento, geometria, suspensão, troca de óleo, baterias e muito mais. Tu vai ficar de fora mesmo? Corre pra Zé Pneus mais próxima. Consulte medidas e modelos participantes. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Na confecção de seus óculos, a Joalheria e Ótica Londres é top of mind de credibilidade e perfeição. Joalheria e Ótica Londres, armações de classe nacional e internacional com performance avançada que combinam com a sua personalidade. Lentes orgânicas, bifocais e multifocais, antirreflexos, anti-arranhões, com tratamento de borda e finas joias e relógios. Joalheria e Ótica Londres, técnica, qualidade e perfeição a serviço da boa visão. Edifício Centro Comercial, Loja 7 em Camaquã. Já passou da hora de se conectar com o que há de melhor na internet? Então, não perde tempo e chama logo o seu Ozir. Planos a partir de R$ 79,90 com até 1 GB de velocidade com Wi-Fi+, é só com a Ozirnet. Ligue ou chame no WhatsApp 0800 494 2030. Contrate hoje mesmo planos a partir de R$ 79,90 com até 1 GB de velocidade e Wi-Fi+ incluso. Confira as condições para a sua cidade. Ozirnet, sempre ao seu lado. Já fez a vacina da Covid? Quer saber se ficou imunizado? O Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Teste para Covid com preço especial no mês de agosto e setembro. Agende seus exames pelo telefone 51-3671-2987 ou WhatsApp 9-8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos servindo aos camaquenses. Planejar é o caminho para realizar, simples e econômico. Conheça os benefícios e faça um consórcio John Deere. Com o crédito contemplado, o consorciado pode realizar a compra de seu produto John Deere de sua preferência, contando com a garantia de entrega e com o suporte que só o consórcio direto de fábrica oferece. Tire suas dúvidas e planeje seu futuro com a Alvorada Sistemas Agrícolas. Belroda, móveis de qualidade com o melhor preço da cidade. Se você está pensando em renovar sua casa, chegou a hora. Aqui você encontra cozinhas e dormitórios modulados com preços e condições super especiais. Garantimos a melhor negociação da cidade, em 10 vezes pelo preço à vista. Móveis, estofados, roupeiros, cozinhas, colchões e muito mais. É aqui na Belroda. Entrega, montagem, instalação é tudo por nossa conta. Pensou em móveis? Pensou Belroda. Desde 1980, trabalhando para você viver melhor. Belroda na Bento 116. Telefone 3671-2985. Nos últimos tempos, aprendemos a valorizar cada momento. Com amigos, com a família ou com aquela pessoa especial. E nada melhor que curtir bons momentos com quem a gente gosta no Paradouro Bartz. Cardápio à la carte com filés, peixes, massas e risotos preparados com carinho. Além de carta de vinhos em adega climatizada e aquele chopinho. Reservas ou teleentrega pelo 3671-4244. Paradouro Bartz. Tempero caseiro, sabores únicos. Neste momento, mais do que nunca, é hora de valorizarmos a nossa terra. É momento para apoiarmos a economia local, valorizarmos a nossa cultura, a nossa arquitetura, as nossas belezas naturais, a nossa gente, valorizarmos a nossa história e o que é daqui. Dessa maneira, também valorizamos os nossos empregos, as nossas empresas e a renda da nossa família. Adquira produtos em Camaquã. Faça a economia local girar e ajude a nossa cidade a se fortalecer novamente. Se engaje nessa ideia. Uma campanha da ASIC.
Você sabia que os serviços de teleentrega das farmácias associadas Rede LVD é um dos mais completos que tem? Seja dia ou noite, com sol ou chuva, os motoboys estão sempre preparados para lhe dar o melhor atendimento. Eles levam as maquininhas do cartão de crédito e débito até você. Agora você pode pedir a sua teleentrega pelo WhatsApp ou pelos telefones. Consulte fones de uma de nossas 10 filiais em nosso site, farmácias associadas redelvd.com.br. O Dia das Crianças já chegou na Sulpar. Preços especiais e variedades de brinquedos para garantir a alegria da criançada. Confira! Bonecas a partir de R$18,90. Balanço infantil só R$49. Mini trator ou caçamba por R$9,90 cada. E triciclo por R$99. E para brincar ou praticar exercícios, a Sulpar tem bola de futebol ou vôlei por R$19,90. Dia das Crianças é nas lojas Sulpar. Acompanhe a Sulpar nas redes sociais. A Smart Cell Eletrônicos tem agora uma grande novidade para você. Quer uma capinha personalizada com foto ou estampa preferida? A Smart Cell faz para você. As capinhas personalizadas são ótimas para você que deseja proteger seu celular e manter delicadeza e estilo. Tecnologia de ponta em alto relevo, acabamento brilhante e cores incríveis. Faça já o seu orçamento e conheça o nosso produto. Smart Cell na Olavo Moraes, em frente à Igreja Matriz. Agora na Acústica você acompanha as principais notícias do dia. Redação Acústica, a informação na medida certa. Quatro horas 11 minutos, 19 graus é a temperatura em Camaquã. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Acústica FM com Redação Acústica. Imagens ao vivo do nosso programa sendo transmitidas a partir de agora pelo Facebook e YouTube da Acústica. Programa desta terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. A partir de agora a gente confere as manchetes importantes desta terça-feira. O novo reajuste do preço do óleo diesel de 8,9% anunciado na manhã desta terça-feira pela Petrobras deve levar à atualização do piso mínimo do frete rodoviário. Pela legislação, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, tem de reajustar a tabela do frete a cada 6 meses ou quando a variação do preço do diesel for igual ou superior a 10%, quando é acionado o mecanismo de gatilho. Desde a última atualização do piso pelo gatilho, em 3 de março pela ANTT, o preço do óleo diesel acumula alta de 17,1%, segundo cálculos feitos pelo Broadcast Sistema de Notícias. O cálculo inclui os ajustes do preço do óleo diesel feito desde 1º de março pela Petrobras, que não foi incluído na atualização posterior da ANTT até esta terça-feira. A Organização Mundial da Saúde divulgou nesta terça-feira a primeira estratégia mundial contra a meningite para eliminar até 2030 as epidemias que matam cerca de 250 mil pessoas a cada ano no mundo. Para conseguir isso, elaborou em colaboração com seus associados, um roteiro mundial contra a meningite bacteriana, a forma mais letal da doença, assim como diminuir em 70% o número de óbitos e pela metade o número de casos. A medida pode levar mais de 200 mil vidas por ano e reduzir drasticamente a carga de deficiência acarretada pela doença. A meningite é uma inflamação perigosa das membranas que circundam o cérebro e a medula espinhal, causada principalmente por uma infecção bacteriana ou viral. A meningite bacteriana mata 1 em cada 10 pessoas infectadas, crianças e jovens em sua maioria. Além disso, 1 em cada 5 sofre de uma deficiência de longo prazo, como perda da audição ou da visão e transtornos cognitivos. Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI Covid-19, a advogada Bruna Morato, que representa 12 médicos da operadora Prevent Senior, afirmou nesta terça-feira que ouviu relatos em que plantonistas eram obrigados a prescrever o kit Covid, senão seriam demitidos. O kit é composto por medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença, como cloroquina e ivermectina, amplamente difundidos por figuras do governo, dentre elas o presidente
presidente da República, Jair Bolsonaro. Bruna Morato afirmou ainda que havia uma aliança entre a operadora e figuras ligadas ao Ministério da Economia, com um plano para incentivar o uso da cloroquina em pacientes com Covid-19, mesmo sem eficácia comprovada contra a doença, para que as pessoas se sentissem seguras para circular pelas ruas e o país não parasse. A Brigada Militar e a Polícia Civil apreenderam um carregamento de 166 quilos de maconha e 18 quilos de skunk, além de 4 quilos de cafeína, durante uma operação conjunta em Novo Hamburgo. O flagrante ocorreu na segunda-feira no bairro São José. As drogas, que pertenciam a uma facção criminosa sediada na região do Vale do Rio dos Sinos, estavam armazenadas dentro de tonéis em um matagal. Dentro deles foram encontradas ainda uma pistola calibre 9mm com 3 carregadores, 4 balanças de precisão e 3 carregadores de fuzil calibre 7,62, além de 149 munições. Já em Cachoeirinha, o 26º Batalhão recolheu cerca de 8 quilos de maconha e um caderno de anotações do narcotráfico na noite desta segunda-feira no bairro Jardim Betânia. Os policiais militares prenderam um traficante na ação. Um Chevrolet Onix foi também apreendido. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a ampliação da dose de reforço para todos os idosos acima de 60 anos. Isolado nos Estados Unidos após contrair a Covid-19, Queiroga fez o comunicado por meio de um vídeo transmitido durante a cerimônia de 1000 dias do governo Bolsonaro, nesta terça-feira, em João Pessoa, Pernambuco. De acordo com Queiroga, a novidade irá incluir mais de 7 milhões de brasileiros no esquema de dose de reforço. A estratégia já estava valendo para pessoas acima de 70 anos e imunossuprimidas, além de profissionais de saúde. A medida ainda será oficializada por meio de nota técnica, assim como a ampliação da dose de reforço aos profissionais de saúde. Segundo o secretário executivo Rodrigo Cruz, ministro interino da Saúde, a distribuição dessas doses para idosos acima de 60 anos deve começar ainda nesta semana. Já a farmacêutica norte-americana Pfizer e a empresa de biotecnologia alemã BioNTech deram início nesta terça-feira a um pedido para a Administração de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos para expandir o uso da vacina contra a Covid-19 desenvolvida por elas para crianças entre 5 e 12 anos. Os primeiros documentos foram compartilhados com o órgão regulador, mas a solicitação formal deve ser apresentada nas próximas semanas. Atualmente, o imunizante é liberado nos Estados Unidos e em outros países, incluindo o Brasil, para adolescentes acima de 12 anos. A Polícia Civil conta a partir de agora com o reforço de mais 247 agentes, sendo 126 inspetores e 121 escrivães. No total, são 133 homens e 114 mulheres, com idades entre 24 e 49 anos, oriundos de 17 estados. Eles vão atuar em todo o Rio Grande do Sul. O ingresso dos novos servidores na instituição faz parte do cronograma de chamamento apresentado pelo governo estadual, visando repor os efetivos da segurança pública no âmbito do programa RS Seguro. A cerimônia de formatura ocorreu na tarde desta segunda-feira no centro de eventos da PUC-RS em Porto Alegre. Os novos policiais civis foram aprovados em concurso público iniciado em fevereiro de 2018. Trata-se da turma de número 55 de escrivães e de número 54 de inspetores, ambas formadas pela Academia de Polícia Acadepol. A formação teve 830 horas-aula entre disciplinas teóricas e práticas que desenvolveram e aprimoraram as competências necessárias aos cargos, especialmente nas áreas de investigação criminal, elaboração de inquérito policial, utilização de novas tecnologias, estágio profissional, treinamento físico, defesa pessoal, técnicas de operações policiais e tiro. O Rio Grande do Sul reportou nesta terça-feira, dia 28, mais 47 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Os moradores são de 25 municípios gaúchos e tinham idades entre 25 e 97 anos.
Assim, o estado totaliza, desde o início da pandemia, 34.795 vítimas fatais do coronavírus. Além disso, foram registrados 1.775 novos casos de coronavírus, de acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde. Com isso, já são 1.434.425 pessoas infectadas em solo gaúcho. Destas, mais de 1.392.000 estão recuperadas e 6.618 são pacientes em acompanhamento. A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs, é de 58,4%. Dos 3.301 leitos ocupados, 122 pacientes estão com suspeitas de estarem com a Covid-19. E 437 estão confirmados. Até a tarde de hoje, 92% da população adulta recebeu ao menos uma dose da vacina e 61,1% está com o esquema vacinal completo. Para finalizar o resumo de manchetes da tarde, 3 integrantes de uma facção criminosa morreram em confronto com os policiais militares na manhã desta terça-feira no Litoral Norte. Já outros 6 indivíduos de um grupo rival foram presos pelo 2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas da Brigada Militar. Armas e veículos foram apreendidos durante a ação. Nas primeiras horas do dia de hoje, os policiais militares localizaram 3 suspeitos em um Chevrolet Classic na praia de Rondinha, em Arroio do Sal. O grupo pretendia fazer um acerto de contas com os rivais. O trio não aceitou a abordagem da Rua Horizonte, ao lado das dunas, e confrontou-se. Os criminosos acabaram sendo baleados. Eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos durante o atendimento médico. O local do incidente foi isolado. Houve o recolhimento de 4 pistolas, sendo que uma delas transformada em submetralhadora, devido ao kit Rony, munição e 6 carregadores, incluindo um tipo caracol, além de um revólver. 4h21, aí está o resumo das principais manchetes desta tarde. As principais informações, entrevistas e entretenimento nas suas tardes. Redação Acústica, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Muito bem, são 4h21. Uma boa tarde para você, ouvinte da Acústica. Estamos agora com tempo nublado aqui na metade sul. Estamos com 19 graus de temperatura. Daqui a pouquinho a gente amplia as informações da previsão do tempo, para sabermos o que esperar das condições do tempo para amanhã, quarta, na quinta, na sexta e também no final de semana. Você vai acompanhando toda a nossa programação pelo rádio 97,7 FM e em vídeo, tanto pelo Facebook quanto YouTube da Rádio Acústica FM. Você pode interagir conosco através da live lá no Facebook, deixando o seu comentário. Este é o Redação Acústica, um programa que vai ao ar até às 5h30 da tarde, no oferecimento do Super São José, o super da nossa gente. O Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil, o sabor do Brasil no seu almoço. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia em Camaquã. É na Físio Camaquã. E siga FP0.arquitetura no Instagram e confira as novidades da arquiteta Priscila Miller Lerias, além de Belmóveis, móveis e decorações. 4h23 é hora do intervalo comercial. Daqui a pouquinho mais notícias aqui na Acústica. Redação Acústica, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Acústica e a hora certa. 4h23. Olá, amigos ouvintes, eu sou Miguel Pires e veio divulgar a Chafariz, que é lugar de cliente feliz. Grande feirão de tintas para festejar o início da primavera. Deixe sua casa mais colorida e feliz com toda a linha de tintas, em 12 vezes pelo preço à vista nos cartões de crédito. Isso mesmo, 12 vezes no preço à vista, sem nada de juros. Tá esperando o quê? Pensou em construir, reformar ou pintar? A Chafariz com certeza é o melhor lugar. Televendas e WhatsApp 3671-7777. Tá barato pra caramba. Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Suso Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já a sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Cindy Lojas, Grupo Mediari e outros. Rua Luísa Maranich 614, sala 301. Fone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995
151. Se você já pensava em óculos quando pensava nas Óticas Carol, prepare-se! Chegou a OC, a marca exclusiva de óculos das Óticas Carol, desenhados na Itália, feitos no Brasil e para brasileiros. E o primeiro lançamento não podia ser mais especial, uma collab exclusiva com a Bruna Marquezine, que ajudou a criar e desenvolver todos os modelos. Tudo isso por apenas R$10 de R$ 35,90 ou R$ 359 à vista. Visite a loja próxima e peça para conhecer os óculos da OC mais Bruna Marquezine. Preview Primavera-Verão na Casual Mix. Muitas novidades chegando! Aqui você encontra as principais tendências da moda. Trabalhamos com roupas e calçados adultos e infantil. Aqui você veste toda a sua família. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro das principais novidades. Estamos esperando por você. Casual Mix, bem no centro da cidade, ao lado das Óticas Carol. Seu lar merece o melhor com requinte e qualidade para você viver com mais conforto e bem-estar. Pensando nisso, a Belmóveis tem uma loja bem decorada com uma grande variedade de sala de jantar e poltronas de todos os estilos. Os estofados são os mais diversos modelos que você imagina, sem falar nas decorações, almofadas e luminárias. Tudo para transformar a sua casa em um lar docilar. Ambientes planejados é na Belmóveis. Cozinhas, dormitórios e salas para quem quer viver com estilo e sofisticação. Belmóveis, móveis e decorações. Bento Gonçalves, 116. Fone 3671-4691. Direto da redação. As informações que são destaque na última hora. 4h26. Boa tarde, vamos com os destaques de acústicafm.com.br. A Equatorial Energia anunciou um investimento de R$700 mil em uma obra no alimentador de energia na cidade de Sentinela do Sul e Sertão Santana. A informação foi detalhada pelo executivo de obras de rede de distribuição regional Sul, Rafael Crochemori Ney, durante entrevista nesta manhã na Acústica FM. De acordo com o responsável, um esquema de inteligência impedirá o desligamento geral da energia para a população, enquanto a obra é executada. O plano de 100 dias aponta investimentos acima de 50% para a região sul. E a partir de sexta-feira, dia 1º de outubro, o semáforo localizado no cruzamento das ruas General Zeca Neto e Manuel da Silva Pacheco entrará em funcionamento em Camaquã. A prefeitura anunciou a mudança na manhã de hoje. Os primeiros dias haverá intensificação dos trabalhos de agentes de trânsito para que haja orientação aos motoristas. Estes condutores deverão estar atentos para as modificações que estarão sendo realizadas pela Divisão de Trânsito. Confira quais são as alterações no trânsito do nosso município em acústicafm.com.br. Direto da redação de jornalismo, Valesca Luz. Direto da redação. Mais informações em acústicafm.com.br. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com o tradicional buffet com delicioso cardápio. E agora com flexibilização para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. No restaurante, o uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório. Restaurante Tempero Brasil, agora com liberação de eventos. Mais informações no 5136921017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Restaurante Tempero Brasil, Avenida Olavo Moraes, 643. Telefone 5136921017. Novidade Pata Negra Empório Gourmet. Agora é possível comprar seus vinhos online. patanegraempóriogourmet.com.br. São diversas opções de vinhos e espumantes para degustar com seus amigos, nos seus momentos de lazer e também para presentear quem você gosta. Visite nosso site patanegraempório.com.br. Compre a sua bebida sem sair de casa. Pata Negra Empório Gourmet. Seu projeto merece um olhar diferenciado. Por isso, não erre na hora de contratar. Busque um arquiteto. Arquitetura residencial, industrial, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Siga no Instagram, fp0.arquitetura. Projetos personalizados com inovação e sofisticação. Arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp 51-98501-2568. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José.
Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona, ou quem sabe vem a pé. Todo dia, dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Carinho embrulhado pra presente, no Boticário é certo, sempre tem. Afeto num pacote diferente, pra agradar a quem você quer bem. Caixinhas de emoção e de amizade, estojos de vontade de abraçar. Pacotes de pura felicidade, penso presente, Boticário é o lugar. Boticário. Aproveite as novidades do aplicativo Cão e Companhia. Baixe o app e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja e nos serviços para trocar em até 6 meses. E tudo que você comprar gera descontos para futuras compras. Faça seu cadastro e gerencie os serviços realizados na Cão e Companhia. É a sua clínica preferida, agora na palma da sua mão. Redação Acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Muito bem, de volta aqui na Acústica, quando são 4h31 para FP0. Arquitetura, projetos residenciais, industriais, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional, arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp é o 51985012568. É hora de irmos para Porto Alegre. Aumenta em 73% o desmatamento do bioma Mata Atlântica no Rio Grande do Sul entre 2020 e 2021. E os órgãos ambientais apontam que a agropecuária irregular é a principal responsável pela derrubada desta vegetação no estado. Repórter Ayrton Lemos traz as informações direto de Porto Alegre. Olá, boa tarde, Ayrton. Boa tarde, Gil. Os dados são alarmantes. A área desmatada chega a 335 hectares no Rio Grande do Sul. Segundo dados apresentados hoje pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em conjunto com órgãos ambientais do estado, houve um aumento de 73% no desmatamento do bioma Mata Atlântica na comparação entre 2021 e 2020. A 4ª edição da Operação Nacional Mata Atlântica em Pé contou com a participação e apoio de diversas instituições, como a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, a FEPAM, o Comando Ambiental da Brigada Militar e a Prefeitura de Gramado. Coordenada nacionalmente pelo Ministério Público do Paraná e executada a partir dos MPs estaduais, também com apoio de diversos órgãos ambientais, a operação foi deflagrada neste ano em 17 estados. A finalidade é identificar as áreas de Mata Atlântica desmatadas ilegalmente nos últimos anos e reprimir os atos ilícitos e responsabilizar os infratores nas esferas administrativa, civil e criminal. O coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, o promotor Daniel Martini, que conversou com a reportagem da Acústica FM, revela que os dados preocupam muito as autoridades, mas ressalta que a tecnologia tem ajudado os órgãos ambientais a atuar de forma mais rápida e reprimir o desmatamento. Vamos ouvi-lo. A operação em si foi um grande sucesso, mas demonstra números que, por outro lado, nos deixam tristes, porque representa que o desmatamento do bioma Mata Atlântica continua. E é claro que esse desmatamento que antigamente ficava escondido, hoje ele é totalmente descoberto, ele é totalmente visível pelo uso das ferramentas de tecnologia. Hoje nós temos condição de saber, quase que em tempo real, né, ocorrências de desmatamento, porque nós temos ferramentas tecnológicas para isso. Ainda segundo a operação, a maior parte do desmatamento é praticado pela agropecuária irregular no Rio Grande do Sul.
tanto em pequenas propriedades como em grandes áreas do bioma Mata Atlântica. As multas aplicadas chegam a mais de R$2.200.000. Entre as apreensões, a operação recolheu 146 metros cúbicos de madeira araucária, Gil. Dados alarmantes aí sobre a questão ambiental aqui no estado, a gente que acompanhou essa coletiva in loco no Ministério Público, as autoridades mostram muita preocupação com o desmatamento aqui no Rio Grande do Sul, provocado principalmente pela agropecuária irregular aqui no Rio Grande do Sul, né? Bom, mas aí a gente chega novamente em um ponto que ele é comum em diversas questões aqui no Rio Grande do Sul, que é a fiscalização. Né? Tudo passa pela fiscalização. Se nós chegamos a esse ponto de desmatamento, é porque a gente não está tendo uma fiscalização a contento. E a maneira de resolver tudo isso é também a fiscalização, né? Exatamente. O MP reforçou essa questão dos municípios atuarem fortemente na fiscalização e também ressaltou a questão da tecnologia ao fiscalizar, né? O uso de drones, o uso de aplicativos que alertam o MP e os órgãos ambientais sobre o desmatamento. Então esse dado também maior em relação ao ano passado tem muito a ver com essa questão de que hoje é mais fácil reprimir, né? Mas não deixa de preocupar as autoridades, né, Gil? 73% de aumento, mesmo com toda a tecnologia, é preciso mais rigor na fiscalização, sem dúvida, né? Na verdade, uma própria força-tarefa organizada aí pelo governo do estado seria importante, né, numa situação como essa, de fiscalização e principalmente de orientação, muitas vezes, de alguns produtores. Na coletiva, o comando da Brigada Militar diz que atua nesse sentido, né, de orientar a população, né, não só reprimir, mas também orientar e ajudar, né, na questão da fiscalização também, né. Mas é preciso mais, né. A gente está diminuindo demais a área de Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica aqui no Rio Grande do Sul. Bom, e como é que está o tempo aí em Porto Alegre neste momento? Mudando um pouquinho de assunto, aqui em Camaquã a gente está aí numa expectativa de pancadas de chuva, pelo menos é o que diz a previsão, né? Eu sempre brinco ali no Acústica News com os guris que eu sempre tenho a informação precisa da temperatura, né? Nunca tem atualizado. Mas agora eu vou trazer atualizado aqui no Redação. 19 graus nesse momento. Mesma temperatura nublado, hoje. Tá mudando o tempo, assim, tá chovendo, garoando por enquanto, né? Mas a previsão de que aumente a chuva, né? De que seja uma chuva mais volumosa, né? A temperatura caiu uns 3 graus, né? Durante a manhã estava bem abafado, né? Em torno de 22, agora chegam aos 19, né? Tá certo, Ayrton. Grande abraço para você e toda a equipe aí em Porto Alegre. Tira e põe casaco, né? É verdade. Chega esse horário, já tem que colocar o casaco de novo, meio-dia tira e assim a gente segue aí nessa primavera. Um grande abraço a todos aí, Gil. Grande abraço, Ayrton, diretamente de Porto Alegre, trazendo as informações. Agora são 4h37. Oferecimento também de Belmóveis, móveis e decorações com estilo e sofisticação que você merece. A maior variedade de estofados e poltronas da cidade. Preços e condições super especiais é na Belmóveis, na Bento 111. Já que a gente está falando em tempo, né, em previsão do tempo, em expectativa de pancada de chuva, vamos acompanhar a previsão que chega agora com a Climatempo Meteorologia para toda a nossa região. A formação de um novo sistema frontal provoca pancadas de chuva no Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, a chuva dará uma breve trégua, mas na quinta-feira ela volta por causa de novas áreas de instabilidade e tem previsão de chuva forte, inclusive com muita ventania, descargas elétricas e até queda de granizo. Algo que, na verdade, é bem comum agora na primavera. Sexta e sábado também com algumas pancadas de chuva, porém já com menos intensidade. Quanto à temperatura, nesta quarta-feira a máxima chega aos 26 graus. Quinta-feira terá máxima de 25, sexta-feira 24 e no fim de semana as máximas estarão em torno dos 23 graus no sábado e 25 no domingo, já com tempo mais firme. Boa parte da semana que vem terá tempo mais firme no interior do Rio Grande do Sul e a temperatura máxima na casa dos 25 graus durante as tardes. Desirê Brante, da Climatempo, para Acústica FM.
Bom, agora a gente fala um pouco a respeito deste anúncio, né? Novo aumento no preço do óleo diesel, já preocupando. Agora no intervalo a gente estava conversando, né, sobre como isso impacta no bolso de todos os consumidores, né? Há quem diga assim, mas caminhoneiros, né, as pessoas que utilizam o óleo diesel acabam sofrendo. Na verdade não, né? Porque se um caminhoneiro sofre um impacto, obviamente isso daí é repassado para o consumidor. Então todos nós acabamos tendo um prejuízo toda vez que temos aí esse anúncio, né, de aumento no preço do diesel. E o novo reajuste do preço do óleo diesel de 8,9%, anunciado hoje pela manhã pela Petrobras, deve levar à atualização do piso mínimo do frete rodoviário. Pela legislação, a Agência Nacional de Transportes Terrestres tem de reajustar a tabela do frete a cada 6 meses ou quando a variação do preço do diesel for igual ou superior a 10%, quando é acionado o mecanismo de gatilho. Desde a última atualização do piso pelo gatilho em 3 de março, o preço do óleo diesel acumula alta de 17%, segundo cálculos feitos também no dia de hoje. O cálculo inclui os ajustes do preço do óleo diesel feitos desde 1º de março pela Petrobras, que não foi incluído na atualização posterior da ANTT até esta terça. Desde lá foram 8 ajustes consecutivos, sendo 5 de alta e 3 de queda, totalizando a variação de incremento de 17,1% no valor do óleo fóssil. O reajuste mais recente da tabela de frete foi feito em 14 de julho. E aí a gente tem uma nova preocupação, lembra que há pouco tempo atrás a gente estava falando sobre paralisação de caminhoneiros e uma possível nova paralisação dos transportadores rodoviários motivada pelos elevados preços do diesel não é descartada, segundo o Chorão. Estamos avisando que estamos no limite, o combustível está subindo sucessivamente. Precisamos tomar uma atitude mais enérgica, defendeu ele. Não concordamos, porém, que isso seja feito somente pelos caminhoneiros. É preciso incluir todo o setor de transporte, como taxistas e motoristas de aplicativo, que também são afetados pelo preço do combustível, acrescentou o presidente da Abrava, que é a Associação Brasileira desse setor. Ele citou a atuação do presidente da República, Jair Bolsonaro, no enfrentamento da questão dos combustíveis. Ele disse o seguinte: o presidente precisa parar de transferir a responsabilidade e fazer política. Não é possível o chefe da nação fazer discurso dizendo que não é mágico e que o problema está nos governadores, disse Chorão. O presidente da Abrava disse ainda que a categoria está desacreditada com as promessas do governo. A narrativa de trocar Roberto Castelo Branco pelo Joaquim Silva e Luna era uma narrativa de que ele ia fazer alguma coisa, e isso não aconteceu, disse Chorão. Castelo Branco foi demitido do cargo de presidente da Petrobras pelo presidente Bolsonaro em 19 de fevereiro, após sucessivos aumentos do óleo diesel neste ano e de ser acusado de ser insensível às dificuldades dos consumidores em arcar com a alta dos preços dos combustíveis neste ano. Chorão também relatou que a categoria está se organizando junto com motoristas de aplicativos e demais trabalhadores do setor de transporte para defender os pleitos em comum. Um destes pedidos é a mudança de política de preços da Petrobras para combustíveis de exportação para importação. Enviamos ofícios para os ministérios e devemos participar de audiência pública na Câmara dos Deputados para falar sobre a questão do combustível, disse ele. A entidade também se reuniu na segunda-feira por videoconferência com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para tratar da ação direta de inconstitucionalidade do piso mínimo do frete que está sendo julgada pela Suprema Corte. Vamos ver o que vai desencadear este novo aumento no preço do óleo diesel aqui no país. Baixe o aplicativo da Cão e Companhia e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja para trocar em até 6 meses. Cão e Companhia na Avenida Antônio Duro 978, em Camaquã. Agora a gente fala sobre outro assunto polêmico. Hoje nós tivemos aí depoimentos na CPI e médicos da Prevent eram pressionados a prescrever o kit Covid. Quem diz isso é a advogada durante depoimento na CPI. A advogada Bruna Morato, representante de 12 médicos que trabalham ou trabalhavam na Prevent Senior, apontou que os profissionais não tinham autonomia para o tratamento da Covid-19 e que a prescrição do kit Covid, com remédios de eficácia sem nenhuma comprovação,
era praticamente obrigatória. Que os médicos eles não tinham autonomia. Na verdade, é importante esclarecer que quando nós trouxemos aqui mensagens de 2014, 2015, 2016, 2017 sobre o lema da empresa de lealdade e obediência, o que eu queria esclarecer e expor a todos vocês é que essa sempre foi a ideologia da empresa. E onde existe uma ideologia de lealdade e obediência, não existe autonomia. Então, os médicos, eles eram, sim, orientados à prescrição do kit. E esse kit, ele vinha num pacote fechado e lacrado. Não existia autonomia com relação até a retirada de itens desse kit. Inclusive, é muito importante observar também que quando o médico ele queria tirar algum kit, ainda que ele riscasse na receita, o paciente recebia ele completo. Então, ele tinha a informação de que ele tinha que tomar aqueles medicamentos e o médico tinha que riscar, porque a receita também já estava pronta. Inclusive, ela vinha com um manual de instruções. Bruna Morato afirmou que a média de idade dos clientes da Prevent Senior é de 78 anos. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Ainda vai ter muita discussão em torno desse tema, e muita coisa ainda precisa ser esclarecida sobre este assunto. Peça seus produtos preferidos pelo WhatsApp do Boticário de Camaquã. Você pode entrar em contato pelo 519-8575-7229. Rapidinho o pedido chega até você. Anote aí, 519-8575-7229 é o WhatsApp do Boticário de Camaquã. Bom, enquanto isso, o Ministério da Saúde anunciou hoje a ampliação da aplicação de doses de reforço das vacinas contra a Covid-19 para pessoas a partir dos 60 anos. De acordo com o Ministério, a vacina deve ser aplicada nos adultos que tomaram a segunda dose há mais de 6 meses. O público estimado é de 7 milhões de pessoas. O anúncio foi feito durante evento em comemoração aos 1000 dias do governo Jair Bolsonaro em João Pessoa, Pernambuco. A medida foi divulgada pelo secretário executivo Rodrigo Cruz, ministro interino da Saúde, enquanto o chefe da pasta, Marcelo Queiroga, permanece em isolamento nos Estados Unidos após ter testado positivo para a Covid-19. Cruz afirmou que com a medida, em breve estaremos livres dessa pandemia, disse ele. Até o momento, a dose de reforço estava restrita às pessoas acima de 70 anos e profissionais de saúde. De acordo com o interino, a distribuição dessas doses de reforço deve começar ainda nesta semana. Queiroga participou do anúncio por meio de um vídeo exibido em um telão. O ministro usava máscara na gravação. De acordo com o médico, graças à estratégia diversificada que o governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, adotou para a aquisição de vacinas, é possível hoje, no final do mês de setembro, já ofertar para os idosos brasileiros uma dose de reforço da vacina. Palavras aí então do ministro interino Rodrigo Cruz. 4h46. Vamos voltar para Porto Alegre. Vamos falar então a respeito da direção do Internacional, que afirma que tem dialogado com a população sobre a construção de 2 torres no complexo do estádio Beira-Rio. O projeto que é alvo de críticas de alguns setores da cidade. E o repórter Ayrton Lemos traz as informações direto de Porto Alegre. Após a reportagem da Acústica FM trazer à tona as críticas da vereadora Karen Santos ao projeto que prevê a construção de 2 torres no complexo do estádio Beira-Rio, a direção do Internacional se manifestou. Segundo o vice-presidente de negócios estratégicos, Paulo Coraza, o Inter tem dialogado sim com a comunidade do entorno e prevê mais debates até o projeto ser encaminhado para a votação na Câmara de Vereadores da capital. Na entrevista, Coraza destacou que o projeto é da Prefeitura, mas que o Internacional tem interesse na pauta e destacou as contrapartidas que o clube deve honrar conforme andamento da proposta. O prefeito Sebastião Melo designou uma comissão para acompanhar esse assunto, composta de 4 secretários, o Brem, o Rodrigo Lorenzoni, o Záquia e o Castro Gildo. E do nosso lado também tem uma comissão formada do Inter. E a gente está conversando com essa comissão da Prefeitura para definir as contrapartidas de forma mais precisa. Tá? O que eu já posso te adiantar, que eu até falei na audiência pública, é que no EVU aprovado já existem contrapartidas definidas por cada uma das secretarias da Prefeitura. Dentre elas eu posso citar aí a reforma do Asilo Padre Cacique, eu posso citar a Marina Pública, o alargamento ali da José de Alencar, escola para 250 crianças, mais reforma em um hospital específico. Então, assim, já existem contrapartidas previstas no EVU aprovado, tá, Arthur? Mas, obviamente, elas
estão sendo refinadas por essas comissões aí que eu te comentei. A intenção do Inter em construir 2 torres ao lado do Beira-Rio atualmente é impedida pelo plano diretor da capital, que não permite o desenvolvimento de atividades residenciais e comerciais no local. Conforme uma lei de 1988, a área está destinada para a construção de um parque esportivo que não pode ser utilizado para outro fim, exceto para a implantação de equipamentos e comércio de apoio ao fortalecimento da área. O projeto do clube prevê ainda lojas e restaurantes no local. A região onde se localiza o estádio foi doada ao clube em 1956 pela Lei 1651. De Porto Alegre para a Acústica FM, Ayrton Lemos. Vamos falar um pouco sobre o agronegócio gaúcho. A área que vai receber a próxima abertura oficial da colheita do arroz começou a ser plantada nesta terça-feira na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, aqui pertinho, em Capão do Leão, que receberá pela 4ª vez consecutiva o tradicional evento do setor orizícola. O ato começou com a primeira lavoura, que terá o patrocínio da BASF, enquanto a segunda, que iniciará nos próximos dias, tem o patrocínio da FMC. Segundo o coordenador do IRGA Zona Sul, André Matos, responsável pela área no evento, estão sendo utilizadas nesta lavoura as cultivares IRGA 431CL, do IRGA, e Embrapa Pampa CL, da Embrapa. São 2 cultivares destinadas ao ato oficial da colheita do arroz. Na sequência, vamos semear a segunda lavoura com as cultivares Pampeira da Embrapa e 424RI do IRGA, e seguiremos semeando as vitrines das empresas que já temos algumas agendadas, informa ele. Nas vitrines tecnológicas, o público contará com as principais inovações para culturas como arroz, soja, milho e pastagens de diversas empresas participantes do evento. De acordo com a organização, há uma grande procura por espaços para exposição, o que deve atrair uma grande participação tanto de empresas e instituições expositoras quanto do público, com a expectativa de melhora nas condições relacionadas à pandemia causada pela Covid-19, especialmente pelo aumento de vacinação da população. Sendo um dos únicos eventos que não tiveram sua realização suspensa no período da pandemia entre 2020 e 2021, a abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas, que chega à sua 32ª edição, manterá o formato híbrido com transmissões online e visitações presenciais. O evento, que se realiza no período entre 16 e 18 de fevereiro de 2022, terá como tema a produção de alimentos no pós-pandemia, novos patamares e novos desafios. A abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas é organizada pela Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, com a comercialização, inclusive com a correalização da Embrapa e o apoio do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, na condução das lavouras. A programação contará com feira, palestras, debates, homenagens, ato da abertura oficial e também as vitrines tecnológicas. Agora 4h52, o restaurante Tempero Brasil informa que está aberto para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. Mais informações no 51-3692-1017. Restaurante Tempero Brasil, na Avenida Olavo Moraes, 643, aqui em Camaquã. Agora a gente acompanha sobre o veto que permitia despejos na pandemia é derrubado pelo Congresso. Atualmente, metade da arrecadação do DPVAT, Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, é destinada ao pagamento de indenizações e do restante, 45%. Estão proibidos os despejos até 31 de dezembro deste ano. A proibição veio com a derrubada do veto presidencial nesta segunda-feira pelos deputados e senadores. A proposta foi aprovada no Congresso Nacional e havia sido rejeitada pelo presidente Jair Bolsonaro, sob a justificativa que contraria interesse público e poderia incentivar invasões. Com a derrubada do veto, donos de imóveis e locadores não podem expulsar inquilinos que foram afetados pela pandemia e não estão conseguindo pagar aluguel das residências ou do trabalho. A medida não vale para contratos assinados após 31 de março de 2021 e vale para aluguel de imóveis comerciais de até R$ 1.200 e residenciais de até R$ 600. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. 4h53, agora há pouco a gente falava aí sobre os depoimentos na
CPI da pandemia, e eu estou aqui acompanhando pelo Twitter, né, os desdobramentos desta questão. E a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, a CPI, aprovou um requerimento hoje pedindo investigação do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, por possíveis omissões em relação a suspeitas de irregularidades envolvendo a operadora de saúde Prevent Senior. O requerimento é para que as investigações sejam feitas em caráter de urgência pelas Procuradorias da República em São Paulo e no Distrito Federal, além do Departamento de Polícia Federal das Superintendências de São Paulo e do Distrito Federal. Os pedidos foram apresentados pelo senador Rogério Carvalho, do PT, durante a sessão da CPI, que houve a advogada Bruna Morato, que representa 12 médicos da Prevent Senior. O nome dos médicos está no anonimato. Em dossiê elaborado pela defensora, com base nas informações repassadas pelos médicos, eles fizeram uma série de denúncias contra a Prevent Senior. Entre elas, que a operadora impediu o uso de equipamentos de proteção individual EPIs no início da pandemia, para que o vírus circulasse nas unidades da operadora e ela pudesse dar início a um protocolo com prescrição de cloroquina a pacientes com Covid-19. A operadora nega. Além disso, o uso de medicamentos comprovadamente sem eficácia contra a doença teria sido feito sem a anuência de pacientes ou de seus familiares. O grupo ainda diz que era obrigado a entregar o chamado kit Covid com remédios ineficazes contra o novo coronavírus a todo paciente com suspeita da doença. Caso contrário, poderiam ser demitidos. A operadora chegou a fazer um estudo com o uso de cloroquina em pacientes. A CPI, Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo da Prevent, afirmou que foi um estudo observacional. E agora a CPI quer uma investigação dos conselhos de medicina por possível omissão na fiscalização destes atos. 4h55, móveis que agregam mais qualidade e charme e também personalidade ao seu ambiente estão na Bartz Móveis. Novo e moderno showroom junto à fábrica no Distrito Industrial em frente à BR-116. Bartz Móveis, sua vida, nossa inspiração. O assunto agora é a comissão que rejeita projeto que repassa DPVAT para a Previdência e construção de creches. Atualmente, metade da arrecadação do DPVAT, seguro obrigatório de danos pessoais, é destinada ao pagamento de indenizações e do restante, 45% vai para o Ministério da Saúde custear o tratamento das vítimas de acidentes de trânsito no SUS e 5% para programas de prevenção de acidentes de trânsito do Ministério de Desenvolvimento Regional. O projeto da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, reduz a parte do Ministério da Saúde para 33%, destina 10% para a Previdência Social estaduais e municipais e 7% ao Ministério da Educação para construir creches. Ao defender a rejeição da proposta, o relator Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, disse que o SUS já vem recebendo menos recursos. Não podemos tirar do orçamento do SUS mais do que já está. É uma fonte, é uma receita carimbada, já está ali. Não vamos mexer no SUS, não vamos fazer isso, porque o custo desses acidentes no Sistema Único de Saúde, mais uma vez, quem vai pagar vai ser a população mais pobre. 50 mil pessoas que morrem todos os anos vítimas de acidentes de trânsito. Mais de 400 mil que ficam mutiladas. Nós temos que fortalecer o SUS. Nós não podemos tirar a verba do SUS. Apesar de rejeitado pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta também foi aprovada pela Comissão de Educação. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges. Confira diariamente as ofertas do Super São José no Facebook e aproveite as promoções da semana. Super São José em Camaquã e também em Cerro Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as informações de Grêmio e Internacional, o time do Grêmio aí que está numa fase aí de treinamentos porque precisa urgentemente da vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Inclusive o próprio técnico Luiz Felipe Scolari já vem falando aí sobre a possibilidade de mudança no time para fazer de forma mais ofensiva as partidas que restam ainda pela competição. Daqui a pouquinho a gente fala também sobre o Internacional e muitos outros assuntos depois do intervalo comercial aqui na Acústica. Agora a gente vai para o intervalo, em instantes tem notícia na hora certa pela Rede Gaúcha Sat. Acústica e a hora certa. 4h58.
Hello, I'm Teacher Janani, professora de inglês do Senac Camaquã. Você sabia que falar outro idioma pode mudar a sua vida? Venha soltar a língua no Senac Camaquã. Inglês para crianças, adolescentes, jovens e adultos, do nível básico ao avançado. No Senac você tem aulas dinâmicas e material didático importado incluso e sem taxa de matrícula, além das melhores condições e descontos especiais. Acesse senacrs.com.br/idiomas e inscreva-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. A Fubra, clique, compre leve, lojasafubra.com.br. Tem ferramentas, máquinas, até pulverizador. Tem de tudo, sim senhor. Clique, compre leve, lojasafubra.com.br. Bazar, móveis, eletrotecnologia. Entregamos em casa sim, Dona Maria. A Fubra, sempre com você. Descubra lojasafubra.com.br. Prepare-se para aproveitar o Super Leva Fácil Lojas Becker. Toda loja em 13 vezes sem juros. São mais de 250 lojas e preços para vender o estoque todo. Na Becker, comprando agora, você paga tudo em 13 vezes sem juros e ainda escolhe se quer pagar no carnê ou no cartão. Mas corre, toda loja em 13 vezes sem juros é só até quinta. Vem pra Becker! Vem comprar barato, vem pra Becker. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Porto Alegre tem falta de remédios para tratamento de câncer em até 5 hospitais. Congresso Nacional promulga a proposta de emenda à Constituição da reforma eleitoral. Na CPI da Covid, a advogada afirma que médicos da Prevent Senior eram obrigados a prescrever o chamado kit Covid. O tempo é instável em Porto Alegre, agora faz 19 graus. Existe a chance de temporais em áreas isoladas. Para amanhã, a previsão é de pancadas de chuva, principalmente na metade norte. As temperaturas caem a partir da noite de hoje. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Mantenha as mãos higienizadas. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. No mercado financeiro, o dólar em alta é cotado a R$ 5,42. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 3%. Trânsito. Atenção para acidente na Avenida Pernambuco, perto da Rua Polônia, na Zona Norte. Atenção também para o asfalto escorregadio na região metropolitana devido à chuva. Na BR-116 tem lentidão em São Leopoldo, mas sem registro de acidentes. Em GZH. A Polícia Federal usará um imóvel ocioso da Prefeitura de Porto Alegre, próximo à sede da corporação, no bairro Azenha, devido à falta de espaço no edifício principal da instituição na capital gaúcha. O galpão faz parte do complexo da antiga Coordenação de Transportes Administrativos da Prefeitura e era usado recentemente pelo Departamento de Limpeza Urbana. Ele fica na rua Freitas e Castro, no bairro Azenha, a poucos metros dos fundos do prédio da Polícia Federal, que tem frente na Avenida Ipiranga. Ele já havia sido invadido e foi retomado em 2020. O pedido de uso do espaço foi feito pela Polícia Federal à Prefeitura, que fez a cedência e receberá a manutenção dele como contrapartida. O terreno tem capacidade para 70 veículos e funcionará como estacionamento para viaturas e para carros apreendidos nas operações da corporação. A cidade de São Paulo registra falta de doses do imunizante de Oxford AstraZeneca em 86% dos pontos de vacinação contra a Covid. O problema tem sido recorrente desde o início do mês, quando 100% dos postos chegaram a ficar desabastecidos. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde paulistana, em caso de desabastecimento, os profissionais estão liberados para realizar a intercambialidade de vacinas, ou seja, aplicar a vacina da Pfizer no lugar da segunda dose de AstraZeneca. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 6 horas. Da redação de Gaúcha ZH, Ramon Nunes. Notícia na hora certa, Acústica FM e Rede Gaúcha Sat.
Quer mais conforto para os seus banhos de piscina? Então invista na linha de aquecedores da CIS. Em parceria com a KS Aquecedores, a energia das placas solares também podem aquecer a sua piscina. E melhor, de maneira sustentável e com muito mais economia para a sua tarifa de energia elétrica. Fale com a CIS através do WhatsApp 5199719300 ou pelo telefone 513692-2523. Tudo que você precisa tem na Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Nas Farmácias São João são muitas vantagens e benefícios para você. Siga as redes sociais e confira em primeira mão ofertas imperdíveis. @Farmácias São João no Instagram e Facebook. Cadastre-se também no programa de relacionamento São João Mais e aproveite os melhores preços da maior rede de farmácias do sul do Brasil. Farmácia São João. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Presunto Perdigão, o quilo R$16,90. Filezinho Sassami Macedo IQF, o quilo R$16,99. Iogurte Vigor Mix, 165 gramas, R$1,99. Ofertas disponíveis até quarta-feira, dia 29 de setembro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Despachante Previdenciário Carminha Nunes. Aposentadoria por tempo de contribuição rural e urbana. Auxílio doença, pensão, acidente de trabalho, auxílio maternidade, pecúlio, recurso. Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Atendimento aos sábados com hora marcada. Informações pelo 5136710068 ou 997948787. Na Rua Luísa Maranich, 1156, no centro de Camaquã. Comercial J Milan, o seu distribuidor Gerdau para Camaquã e região. Tudo em aço para construção civil, como ferro de construção, pregos, arames e estribos. Completa linha para serralheria, com chapas, perfis dobrados, tubos, aços especiais e completa linha de aços para implementos agrícolas. Comercial J Milan, Marechal Floriano 1421, orçamentos no 513671-1233. Descubra um mundo com mais qualidade, com mais segurança e velocidade. Camaquanet, Camaquanet, conexão com você. Vem, estabilidade, qualidade que você merece. Provedor de internet, Camaquanet, provedor de internet, Camaquanet. Em novo endereço com espaço moderno e aconchegante. Rua Bento Gonçalves, 1156. Fone 3671-9999. Camaquanet, conexão com você. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andresa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Olá, produtores e produtoras rurais. Aqui quem fala é Rodrigo Buchaim, falo em nome das Sementes Capão Grande. Nessa safra estamos disponibilizando um portfólio completo, com 5 cultivares de arroz. Outra novidade é a nossa máquina de TSI Grasmec, de última geração, proporcionando então um tratamento industrial de sementes de arroz para nossos clientes. Sementes Capão Grande, o primeiro passo para a alta produtividade na sua lavoura. Entre em contato pelo telefone 5136715300 ou nos procure nas redes sociais. Rede Prioridade 10 chegou em Camaquã e região. Loja de departamento popular com mais de 100 mil itens e preço máximo de R$14. Confecção masculina, feminina, infantil, calçados, moda íntima, maquiagem, cama, mesa, banho, decoração, ferragens, pets, brinquedos e muito mais. Rede Prioridade 10, com espaço kids e estacionamento próprio. Preços populares, toda loja com preço máximo de R$14. Na Rua Marechal Floriano 756, Antiga Cedro. Redação acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente.
Já estamos de volta e com chuva aqui na região centro-sul do estado, chovendo neste momento, uma garoinha fraca aqui no nosso município. Estamos aí com 18 graus de temperatura, tempo nublado e essa chuva, né, surpreendendo algumas pessoas, outras nem tanto, né? Aquelas que acompanharam a previsão do tempo hoje pela manhã aqui na Acústica já sabiam que tinha essa previsão de pancadas de chuva hoje no finalzinho de tarde. E aí está ela, a chuva aqui na nossa região. 5h08. Físio Camaquã é pioneira na instalação do serviço de reabilitação vestibular, disfunções do labirinto, tonturas e transtornos do equilíbrio. Físio Camaquã na Júlio de Castilhos 244, o telefone é o 36719921. O assunto agora é uma pesquisa da CNM que mostra que 249 municípios já exigem passaporte de vacina. Municípios brasileiros começam a adotar os comprovantes de vacinação para acesso a locais públicos e coletivos. A última pesquisa da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, mostra que 249 prefeituras, ou 10% das entrevistadas, responderam que já exigem os passaportes vacinais. Na região norte, 20,7% dos municípios recorreram à obrigação. Na sequência, o Centro-Oeste tem 12% das cidades com a exigência. Por outro lado, o Sudeste tem uma taxa de apenas 6,6% de adesão. A finalidade é controlar a disseminação da Covid-19 e estimular a vacinação. O Rio de Janeiro é um desses municípios. Segundo a Secretaria de Saúde, desde a obrigatoriedade da comprovação, em agosto, a aplicação da segunda dose aumentou 31%. A supervisora da área de saúde da CNM, Carla Albert, acredita que mais cidades devem adotar o passaporte. Pela prática mundial, de solicitar o comprovante de vacinação, eu entendo que sim, que é uma realidade que tende a aumentar no país. A médica Silvia Lemos, da Sociedade Brasileira de Infectologia, diz que a medida é positiva, mas não impede totalmente que uma pessoa infectada tenha acesso ao local. Mas o conjunto de medidas, ele é importante. Então a gente sabe que a vacina não evita 100% a doença. A exigência de comprovação da vacinação tem sido questionada na Justiça. A presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB do Distrito Federal, Alexandra Moretti, diz que os prefeitos podem fazer essa cobrança. Segundo ela, há um conflito entre o direito individual e o coletivo à saúde, e nesse caso vale a norma mais benéfica à coletividade. Pode e deve ser cobrado nessa questão, de forma a garantir a saúde do restante da população. A advogada lembra que o Supremo Tribunal Federal já considerou constitucional a Lei 13.979, de fevereiro de 2020, que trata da adoção de medidas, inclusive restritivas, para enfrentamento da pandemia. Ela ressalta que essa cobrança do comprovante só pode ser feita aos grupos para os quais já foi disponibilizada a vacina. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Mandar um abraço aí para Elizabeth Gonçalves Duarte, o Clégio Vencato Bayer, o Acelito Peter Schultz, o Jorge Neugbauer e também a Solange Santos. Estão assistindo o programa lá pelo facebook.com/acústica-fm. Uma notícia, de certa forma, inusitada, mas que, ao mesmo tempo, escancara a situação de violência contra idosos aqui no nosso estado. 2 freiras que trabalhavam no lar das vovozinhas em Santa Maria, na região central, com cerca de 130 idosas acolhidas, foram indiciadas pela Polícia Civil por suposta prática de tortura, racismo e maus tratos. Conforme investigação conduzida pela delegada Débora Dias, da Delegacia de Proteção ao Idoso, foram constatadas práticas de torturas físicas e psicológicas, além de maus tratos a pelo menos 4 idosas. Os nomes das religiosas não foram divulgados pela polícia, mas, segundo informações, elas trabalhavam no lar até agosto de 2019, quando foram afastadas em definitivo de suas funções na instituição após uma decisão do Ministério Público. A defesa das freiras promete provar a inocência das 2 suspeitas. As denúncias dos maus-tratos chegaram inicialmente ao Ministério Público em junho de 2019, quando o promotor Fernando Chequim Barros determinou a abertura de um inquérito civil.
Dezenas de testemunhas foram ouvidas pelo próprio promotor, entre funcionários da limpeza, técnicos em enfermagem, enfermeiros, assistentes sociais, médicos e dirigentes do Lar das Vovozinhas. Foi esse procedimento que levou ao afastamento definitivo das religiosas. Antes, a própria direção do lar havia realizado uma sindicância interna que havia determinado suspensão temporária às freiras. Após isso, o promotor encaminhou as informações para a Delegacia de Proteção ao Idoso para a abertura de um inquérito policial. A investigação começou em julho de 2020 para apurar possíveis responsabilizações criminais às religiosas. Conforme a delegada Débora, para a conclusão do inquérito, foram tomados como base os depoimentos colhidos pelo Ministério Público. Além disso, outras testemunhas foram ouvidas, como familiares de algumas idosas e outras pessoas que teriam presenciado alguns dos fatos. De acordo com a delegada, os depoimentos são praticamente idênticos, o que sustenta o indiciamento. Uma delas foi indiciada por 2 crimes, tortura e racismo. Os casos, segundo a Polícia Civil, ocorreram entre 2018 e 2019. O indiciamento de racismo contra a freira recai por conta de ela ter supostamente impedido que uma idosa de 86 anos à época participasse de um evento realizado no lar. Conforme o relatório da própria idosa, em 4 de maio de 2019, ocorreria um desfile de escolha da rainha e princesas do lar. Quando ela se preparava para ir ao local onde estavam as demais idosas, teria sido impedida por uma irmã que disse, segundo o relato da vítima ao promotor, "Tu não vai descer, você..." E aí tem outros termos aqui que não convém nós utilizarmos neste momento, palavras aí de baixo calão, justamente pelo fato dela ser negra. Lamentavelmente, mais um acontecimento desse tipo. O outro crime pelo qual esta freira foi indiciada é o de tortura. Conforme depoimentos de diversos funcionários do lar, em uma oportunidade, ela teria deixado uma idosa com então 70 anos nua por mais de 1 hora após o banho. Isso porque a idosa cadeou seu quarto com a chave dentro. A situação foi confirmada também por uma irmã da idosa em depoimento à Polícia Civil. Além disso, funcionários relataram que ela teria reacionado o uso de sabonetes e shampoo, obrigando que diversas idosas compartilhassem o mesmo produto, o que poderia ser prejudicial à saúde das acolhidas. Ela era supervisora da ala 4 do lar. O indiciamento por maus tratos recai sobre a outra freira. 2 situações foram relatadas por diversas testemunhas. Conforme a investigação da Polícia Civil, a freira teria feito suturas, ou seja, costurou escaras de uma idosa de 80 anos. As escaras são tecidos da pele que morrem devido à pessoa ficar muito tempo em uma mesma posição. E aí seguem os demais atos cometidos por essas 2 freiras em um asilo, um lar de idosos, Lar das Vovozinhas, em Santa Maria, na região central, cerca de 130 idosas acolhidas, e essas 2 freiras foram indiciadas pela Polícia Civil por suposta prática de tortura, racismo e também maus tratos. Agora são 5h16. Vamos falar sobre a advogada que afirma que o governo federal tinha interesse em estudos da Prevent Senior para evitar lockdown. Bruna Morato, advogada de médicos da Prevent Senior, afirma que estudos da empresa tinham ligação com o governo federal para evitar o lockdown. Havia um interesse inicial vinculado ao governo federal de que o Brasil não parasse, o Brasil não podia parar. Eles estavam extremamente preocupados com a possibilidade de lockdown. Como todos, acredito que toda a população no geral. Por conta disso, as informações que foram levadas aos médicos em uma reunião promovida pela instituição foi a seguinte, que existiria uma colaboração com relação à instituição Prevent Senior na produção de informações que convergissem com essa teoria, ou seja, de que é possível você ter ou de você utilizar um determinado tratamento como proteção. No começo se chamava tratamento preventivo e depois, com o desenvolver dos estudos, entendeu-se que não era preventivo, na verdade é um tratamento precoce, porque não existe prevenção. Mas a população no geral, quando ela escuta a palavra prevenção, ela se encoraja a sair na rua, porque ela acha que se ela tomar esse conjunto de medicamentos, conforme o vídeo que nos foi mostrado, ela ficará imune de algum modo. E ela tem coragem de sair. E ao sair, ela se expõe ao vírus.
Ainda que doentes, segundo informações que me foram passadas, as pessoas teriam a esperança de que não iriam falecer daquilo. E a esperança se chamava, naquele momento, hidroxicloroquina. Bruna Morato citou a participação dos médicos Nise Yamaguchi, Anthony Young e do virologista Paulo Zanotto nos contatos com a empresa. A advogada afirmou que já teve o escritório invadido, embora diga que não pode afirmar relação com as denúncias feitas sobre o plano de saúde. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Muito bem, são 5h18. Vamos voltar para Porto Alegre. BR-116 terá 80 horas de bloqueio a partir desta quinta-feira. A interrupção total da rodovia será no sentido capital interior, junto à ponte sobre o Rio dos Sinos. E a repórter Nádia Martins traz as informações direto da capital. A BR-116 vai ser bloqueada por 80 horas no trecho do Vale dos Sinos a partir das 22 horas desta quinta-feira. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a interrupção total da rodovia será em São Leopoldo, no sentido capital interior, junto à ponte sobre o Rio dos Sinos. O bloqueio começa às 22 horas desta quinta-feira e vai até às 6 horas da manhã da próxima segunda-feira, dia 4 de outubro. Sinalização ostensiva e dispositivos noturnos vão ser colocados na rodovia para garantir a segurança dos motoristas e dos trabalhadores. O fluxo vai continuar normal na pista do sentido interior capital da BR-116. Terá apenas interrupções com o sistema pare e siga no decorrer dos trabalhos. Em caso de ventos fortes e incidências de raios, os trabalhos vão ser paralisados. A interdição de 80 horas é necessária para o içamento de 32 vigas pré-moldadas das novas pontes do Rio dos Sinos. As peças vão ser instaladas nas duas pontes em construção sobre o Rio dos Sinos, no quilômetro 245 da rodovia, dando forma ao tabuleiro da pista. A operação vai contar com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Brigada Militar e dos agentes de trânsito de São Leopoldo na orientação aos motoristas, que vão ter como alternativa de trajeto circular por dentro da cidade de São Leopoldo. Confira os desvios do tráfego até o dia 4. Motoristas que se deslocam no sentido capital interior após o viaduto sobre a Avenida João Correia, ao chegarem no quilômetro 246,9 da rodovia, devem acessar a via lateral e, na sequência, ingressar na Avenida Dom João Becker. É importante ressaltar que o limite de altura dentro do município para a passagem dos veículos é de 4,5 metros. De Porto Alegre para Acústica FM, Nádia Martins. Muito bem, vamos falar agora sobre as informações da dupla Grenal. Vamos começando pelo Inter. Muitos aspectos ajudam a explicar a boa fase do Inter, que ostenta 8 rodadas de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Mas 2 são fundamentais: o estilo de liderança imposto por Diego Aguirre, marcado pela tranquilidade, e a ótima fase da dupla Yuri Alberto e Edenilson, responsáveis diretos pela maioria dos gols do time na competição. Depois de vencer o Bahia domingo, o grupo se reapresentou ontem e iniciou a preparação para a partida contra o Atlético Mineiro no próximo sábado em Belo Horizonte. A equipe evoluiu taticamente quando o técnico teve tempo para trabalhar, ou seja, quando o Inter deixou de ter partidas no meio de semana. Segundo pessoas que vivem o dia a dia no CT Parque Gigante, o uruguaio ganhou rapidamente a confiança do grupo. Seu estilo calmo, que não se atormenta em demasia nos tropeços nem se entusiasma demais nas vitórias, e o tipo de futebol pragmático que propôs ao time conquistaram a simpatia dos jogadores. Internamente, Aguirre é resumido como um treinador de repertório tático limitado, mas eficiente. Adaptou o estilo às características do grupo. Arrumou a defesa, que parou de tomar gols, alinhou 2 volantes no meio-campo e deu espaço para Edenilson, Tyson e Yuri Alberto atacarem. E funcionou. O Inter está a 8 partidas sem perder e ganhou suas últimas 3. Por isso, afastou-se da zona de rebaixamento, aproximou-se do G6 e agora passa a mirar a conquista de uma vaga direta na próxima edição da Libertadores. Porém, o trabalho de Aguirre e o excelente momento dos jogadores colorados terão testes mais duros no futuro próximo. O grupo colorado está treinando para enfrentar fora de casa o Atlético Mineiro, que é líder do Campeonato Brasileiro, com 8 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Depois, na quarta-feira, o Inter pega o Ceará, também longe do Beira-Rio.
O atacante Gustavo Maia, trazido pelo Inter do Barcelona B na última janela de transferências, ganhou alguns minutos em campo e foi aprovado. O atacante, que joga pela beirada do gramado, entrou no finalzinho da partida contra o Bahia e jogou por apenas 8 minutos, tempo suficiente para fazer uma boa jogada pela ponta esquerda, e acabou com um chute forte defendido pelo goleiro do time baiano. Antes de arrematar, ele passou por um marcador, mostrando uma característica em falta no grupo, o drible. Gustavo Maia tem 20 anos e contrato com o Inter vai até o final do ano que vem. Ele surgiu muito bem no São Paulo, onde chamou a atenção dos olheiros do Barcelona. Acabou contratado por 4,5 milhões de euros em agosto do ano passado, mas foi muito pouco utilizado no clube catalão, mesmo no grupo B. O zagueiro Kaique Rocha, também contratado na última janela, igualmente com passagem pela Europa, no caso dele pela Sampdoria, ainda não fez a sua estreia com a camisa do Inter. De acordo com o testemunho de dirigentes, ele tem participado muito bem dos treinos. Falando a respeito do Grêmio agora, quando dependia somente de si para deixar o Z4, o Grêmio novamente sucumbiu e foi amplamente superado pelo Atlético Paranaense por 4-2 na Arena da Baixada. Segundo o vice-presidente de futebol Marcos Hermann, a equipe realmente não teve um bom desempenho no último domingo e precisa se recuperar já nas próximas partidas. O dirigente também falou sobre o seu erro na previsão de quando o Grêmio deixar o Z4. Logo na chegada de Felipão, Hermann projetou para setembro a saída do tricolor. No duelo de domingo, o meia Douglas Costa teve sua primeira participação em gol desde seu retorno ao Grêmio. Ele deu uma assistência para Wanderson descontar. Conforme o vice de futebol, o jogador ainda fará partidas de excelência. Ainda no Z4, o tricolor recebe o Sport às 20h30 na Arena pela 23ª rodada do Brasileirão. Em caso de vitória e tropeços de Bahia e Santos, o Grêmio deixa a zona de rebaixamento pela primeira vez no campeonato. A segunda oportunidade foi desperdiçada, assim como ocorreu na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando poderia deixar a zona de rebaixamento caso vencesse o Corinthians e acabou perdendo. O Grêmio viu o filme se repetir no último domingo. A derrota para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada manteve a equipe de Luiz Felipe Scolari no Z4. Depois da nítida evolução nas vitórias sobre o Ceará e Flamengo, o tricolor voltou a decair. O máximo que o Grêmio conseguiu no Brasileirão foram 2 vitórias consecutivas. E sem uma sequência maior de bons resultados, o sobe e desce seria inevitável. Os próximos 2 jogos serão primordiais para o Grêmio. O time tem pela frente, então, como eu disse, o Sport, domingo na Arena, e na outra quarta-feira, dia 6, o Cuiabá, também em Porto Alegre. 2 partidas em casa, nas quais os 6 pontos se tornam obrigatórios. Além da queda técnica e tática no confronto com o Atlético Paranaense, o time esteve apático, bem diferente daquele que havia vencido o Flamengo no Maracanã. Apesar da 18ª colocação na tabela, o Grêmio segue dependendo apenas de suas próprias forças para deixar a zona de rebaixamento. São Paulo, Juventude, América Mineiro, Santos e Bahia estão ao alcance do Grêmio, que tem 2 jogos a menos em relação a esses adversários. A dúvida que fica para o torcedor é se nas próximas partidas o time será aquele que venceu o Ceará e Bahia com atuações consistentes ou o que perdeu para o Atlético Paranaense em um jogo para ser esquecido. Algumas coisas precisam ser corrigidas esta semana, finalizou Luiz Felipe Scolari a respeito aí da expectativa para os próximos jogos. 5h26. O assunto agora é a Fiocruz, que conclui a produção dos primeiros lotes do IFA Nacional. A Fundação Oswaldo Cruz concluiu a produção dos primeiros lotes do IFA Nacional, o ingrediente farmacêutico ativo da vacina contra a Covid-19. Agora, os chamados lotes de pré-validação vão passar por testes de controle de qualidade em Biomanguinhos, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz. Depois, serão encaminhados para o processo final do imunizante. Em comunicado, a Fiocruz informou que o primeiro lote, finalizado no início de setembro, também está em análise. De acordo com a instituição, outros 2 lotes para a fabricação do IFA Nacional para validação do insumo produzido no Brasil estão em produção. Um está na fase de biorreação, quando as células são infectadas pelo vírus para que o mesmo se multiplique, e o outro na etapa de expansão celular, quando as células são multiplicadas em meios de cultivo.
Em paralelo, os lotes passam por testes junto à AstraZeneca, que deve confirmar se os resultados obtidos por Biomanguinhos estão de acordo com aqueles preconizados pelo laboratório que cedeu a tecnologia. Ainda segundo a Fiocruz, depois desses testes, a Anvisa vai analisar a documentação para alteração do local de fabricação do IFA no registro da vacina, requisito para a entrega das doses nacionalizadas ao Programa Nacional de Imunizações. A previsão é que as entregas do imunizante com o IFA nacional comecem a ser realizadas ainda no último trimestre deste ano. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento regulamentou, olha só que interessante, hein? O uso de drones destinados à aplicação de agrotóxicos e afins, adjuvantes, fertilizantes, inoculantes, corretivos e sementes. A portaria número 298, que define as regras do uso de aeronaves remotamente pilotadas na agricultura, passará a valer na próxima sexta-feira. A regulamentação visa gerar segurança jurídica para a utilização da tecnologia que vem ganhando cada vez mais espaço nas lavouras do país, mesmo que ainda não tivesse regras especificando seu uso no campo. Além do registro no mapa, que será feito de forma automatizada através do Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários, os operadores necessitarão possuir profissional qualificado em curso específico, designado como aplicador aeroagrícola remoto, e em determinados casos necessitarão também de responsável técnico, engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal para coordenar as atividades. Já com relação às aeronaves, estas deverão estar devidamente regularizadas junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Segundo o Ministério, as regras visam a segurança da equipe de trabalho e de terceiros e englobam ainda distâncias mínimas de zonas sensíveis a serem respeitadas durante as aplicações, de modo a se evitar problemas ambientais e visando a saúde da população. Não será permitida, por exemplo, a aplicação aérea de agrotóxicos e afins, adjuvantes, fertilizantes, inoculantes, corretivos e sementes em áreas situadas a uma distância mínima de 20 metros de povoações, qualquer que seja, desde áreas urbanas, industriais até casas isoladas. A mesma distância vale também para áreas próximas a mananciais de captação de água, reservas legais e áreas de preservação permanente. Drones que estejam abastecidos com produtos para aplicação ficam, inclusive, proibidos mesmo de sobrevoar as áreas povoadas. O operador de drone deverá manter registro dos dados relativos a cada aplicação de agrotóxicos e afins, como data e hora da aplicação, coordenadas geográficas, cultura e área a ser tratada, tipo de atividade, marca comercial, aeronave utilizada, volume e dosagem aplicada, altura do voo e dados meteorológicos. Então são uma série de regramentos que são estabelecidos pelo Ministério da Agricultura que regulamenta o uso de drones também na agricultura. Parece uma tecnologia distante, né? Porque aqui a gente está acostumado a ver aeronaves mesmo, né? Os aviões agrícolas fazendo esse tipo de trabalho. E muito em breve estaremos vendo os drones fazendo esse tipo de trabalho aqui na nossa região. 5h30. Fechamos por aqui o Redação Acústica, um programa para Super São José, o super da nossa gente, fp0.arquitetura no Instagram, onde você encontra as novidades da arquiteta Priscila Miller Lerias. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet, Restaurante Tempero Brasil, sabor do Brasil na sua mesa, fisioterapia em Camaquã, é na Fisio Camaquã. Bates Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. E o Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Fechando por aqui o programa, agradecendo a companhia dos nossos ouvintes. Na sequência, tem o intervalo comercial e depois tem as informações do final de tarde na Acústica, no Acústica News. Para você, um grande abraço, uma ótima noite e até amanhã. Acústica e a hora certa. 5h31.